E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e vamos começar falando sobre a CPMI do dia 8, porque o presidente e a relatora andaram conversando, tentar chegar em um acordo e parece que já dá para saber um pouquinho do que esperar pelas próximas 5 semanas, já vão entender. Quero mostrar também um vídeo sobre o senhor José Dirceu, que ele fala do ministro da Justiça, né? Acho que tem tudo a ver com a CPMI do dia 8. Quero também falar sobre a CPI das ONGs, a CPI do MST e mostrar algumas coisinhas bem engraçadas. No primeiro tema, depois vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, teve aí o julgamento pautado da ação que pode deixá-lo inelegível. E tá rolando algumas tretinhas, algumas confusões aí que diz respeito à eleição. Quero comentar com vocês aqui rapidamente em vídeo, mostrar algumas coisas que, enfim, não vou adiantar muita coisa, para depois falarmos sobre a relação Lira e Lula. Aquela foto ali, ambos sorrindo, eu acho que está muito longe de ser a realidade do presente momento. Ontem o Lira foi tomar um café da manhã com Lula e ao longo do dia ele passou o dia batendo no estrupício. Gente, a confusão tá interessante. Rui Costa tá sendo fritado aí de uma forma bem gostosinha, possivelmente vai ter que prestar esclarecimento no plenário da Câmara. Enquanto isso, o Lula segue se aproximando do Marcos Pereira do Republicanos, promete sair o primeiro grande partido do ex-centrão a fazer parte oficialmente da base oficial do Lula. Além disso, tem mais algumas coisinhas que a gente vai comentar. Uma reunião, vocês vão ver a reunião, né, que mostra a força do Lula, não dá risada. Depois vamos falar sobre o Dilma, a Marina, a Agenda Verde, porque ontem foi o dia do meio ambiente e foi uma série de decisões, medidas, programas apresentados que, no mínimo, colocam o Brasil numa situação muito difícil, se você se preocupa com a soberania nacional. Mas, enfim, mostrar algumas coisinhas para vocês, mostrar o desprestígio da Marina Silva perante a classe política e mais algumas coisinhas que andaram acontecendo no dia de ontem, falando as coisinhas aí do mercado financeiro que eles também andam aprontando, mas vamos por partes. Ainda tem umas tretas envolvendo a esquerda e aquela história do projeto aí do governo, né? Meu carro, minha vida, mas enfim. Olha só, o Globo já tinha anunciado, só nota que eu não tinha mostrado para vocês em vídeo, mas no dia 1º o Globo noticiou isso, eu fiz questão de trazer, porque saiu nas últimas horas uma nota na Folha de São Paulo sobre o mesmo tema, que primeiro falava que a relatora, a Elisiane Gama, ela queria o Cid, o Anderson Torres e o Dias, né, o Gonçalves Dias, o general do Lula, convocados primeiro. Ela queria começar a CPMI por aí, o que eu acho que, pelo menos o Gonçalves Dias, esse tem muita coisa para explicar. Mas enfim, né, estariam aí em tese para ser os primeiros. Isso aqui tinha sido no dia 1º. E aí nas últimas horas, ontem 4h30 da tarde, a Folha de São Paulo diz que a CPMI do dia 8 vai priorizar 15 requerimentos consensuais entre o governo e a oposição. Nomes que ambos os lados acham que são importantes de serem convidados para prestar alguns esclarecimentos. Aí fala o seguinte, né, que o Arthur Maia está construindo um acordo para iniciar a análise de requerimentos com 15 pedidos consensuais entre o Dilma e a oposição. Se aprovados, serão suficientes para preencher as primeiras 5 semanas de trabalho. Isso se tivermos 3 sessões por semana. Que a priori deve chamar uma pessoa por dia, né? Chama o cara, aí tem a sessão, bate aquele papo, analisa algumas coisas, vota o que tiver para votar, tem os debates. Então, se tiver 3 por semana, que no momento tá meio que 2, o Arthur Maia falou que vai ser 3, mas vai que tem algum tipo de votação, algum tipo de adiamento, então pode ter mais do que 5 semanas. A CPMI deve levar, em tese, né? Pode, vamos falar o seguinte, a CPMI pode levar até 6 meses. Se não me engano, são um total 40. Eles estão estimulando 40 e poucos encontros. Mas, enfim, segundo o painel apurou, deve entrar na primeira leva o Anderson Torres, o Gonçalves Dias. Também deve estar na lista o Flávio Dino e a cabo Marcela da Silva Moraes Pino, que foi agredida e atirada de uma altura de 3 metros pelos manifestantes. O Anderson Torres, a turma vai tentar levar para construir aquela história que vejam só, etc, tudo mais, não, Bolsonaro, isso, aquilo, outro, que aconteceu, tentar criar toda aquela conspiração maluca, mas, olhando tudo que aconteceu nos últimos meses, olhando a situação que o Anderson Torres se encontrava, né, já tinha, assim, protocolado férias com antecedência, tinha planejado uma viagem, não estava no Brasil. Não sei, mas acho que os governistas, né, a turma do Dilma, não sei se eles foram tão
como posso falar, né, terão tanto sucesso em sua investida. Aí, hoje de manhã, na verdade, meia-noite, né, o dia que tinha acabado de virar, sai essa nota no Globo falando o seguinte, que o plano de trabalho vai propor linha do tempo a partir de protestos após derrota de Bolsonaro para o Dilma. A Elisiane Gama, vocês devem saber, ela corta pro lado do Lula. Amiga aí do Flávio Dino, até senadora pelo Maranhão. Obviamente, ela vai dar aquela forcinha. E aí, gente, aqui tá mais do que... Vamos falar assim de forma bem clara. A ideia disso daqui é para gerar toda uma ideia, etc, tudo mais, que se possível for, falar o seguinte, a culpa é de Bolsonaro. Se possível for, a culpa é de Bolsonaro. Simples assim. Sem mais nem menos. Não, a culpa é de Bolsonaro. Então vai tentar pegar tudo que aconteceu ali depois das eleições, aí pode ampliar o escopo de forma assim gigantesca. Você não sabe para onde vai. O cara tá lá numa, sabe, sai uma convocação. O cara fala qualquer coisa, aí pinga uma coisa, pega outra, daqui a pouco você tá vendo assim, para quem que tá sendo chamado? O que é que tem a ver isso aqui com a CPMI? O governo não queria essa CPMI desde o início. E ali no início de maio, começaram a sair mais notícias falando, ó, se puder evitar que a CPMI aconteça, é melhor. O início parecia ser inevitável, aqueles embates, etc, tudo mais, mas no primeiro momento que der para encerrar, encerrem. E foram várias matérias nesse âmbito falando que a vontade do governo é impedir. Mas enfim, aí fala que a ideia da relatora é reconstituir o processo que levou até o dia 8, começando a partir do segundo turno da eleição. Aí fala o seguinte, como o Globo mostrou, os governistas querem criar um clima antes de convocar Bolsonaro, que deve ficar para o final da CPMI. Não foi o Globo, mas comentamos uma notícia do Metrópolis no vídeo, acho que de anteontem. Acho que foi de anteontem. Tô na dúvida. Mas que falava o seguinte, que a turma os governistas, o primeiro objetivo, o primeiro foco deles com essa CPMI é ganhar a população. É ter o controle sobre a narrativa. A partir do momento que eles têm o controle da narrativa, aí sim pode fazer alguma coisa, vai por esse caminho, vai por aquele outro caminho, etc, tudo mais, e aí coloca Bolsonaro na mesa. Então, a turma não vai também dar ponto sem nó. E no final do dia, se eles conseguirem levar Bolsonaro, é tudo que eles querem. Eles precisam desgastar a imagem do nosso querido presidente, né? Eterno presidente, vamos falar assim, porque é o cara que lidera a direita, é o cara que tá aí, é o cara que arrasta as massas. Pode não estar aí dando entrevista, pode estar em casa, mas o cara fala alguma coisa, viraliza, as pessoas sempre querem saber. Então o Bolsonaro continua sendo o líder da direita e a turma não vai querer desperdiçar essa oportunidade de tentar causar algum tipo de dano na sua imagem. Aí depois fala o seguinte, os governistas querem como primeiros alvos os parlamentares já investigados também no âmbito da Corte Suprema. A intenção é pedir a quebra de sigilo telefônico e bancário desses personagens para achar ligações que levem aos possíveis financiadores. Aí tu imagina, vai voltar desde o período ali pós-eleição, quebrar sigilo de deputado. Daqui a pouco, assim, vai estar começando a investigar qualquer outra coisa, menos o que realmente aconteceu no dia 8. Eu acho que o foco vai ser, cara, vamos entender o dia 8. Será que realmente precisa fazer todo esse retrocesso e cair no ar? Isso daqui não deve andar neste momento, na verdade a própria nota fala sobre isso, mas a PGR vai investigar uma possível omissão do GSI após fechar a apuração da omissão do Distrito Federal. Aí fala que o vice-PGR, Carlos Frederico dos Santos, responsável na PGR pelo inquérito do dia 8, só vai se debruçar sobre a eventual omissão do GSI de Lula no segundo turno do semestre de 2023. Não foi segundo turno, é segundo semestre. Bom, isso não está tão distante se a gente parar para olhar, né? Porque já estamos no dia 6 de junho, é hoje, ou seja, daqui a 24 dias, oficialmente, estamos no segundo semestre. Então, também não está tão longe assim. Então, é um tempo meio vago, mas isso daqui ainda pode acontecer e pode ter alguma coisa divulgada durante os trabalhos da CPMI. Carlos Frederico quer fechar antes a investigação sobre a missão das Forças de Segurança de Brasília, leia-se a PM do Distrito Federal e a Secretaria de Segurança, aí incluindo o ex-secretário Anderson Torres. Então isso aqui promete ser mais um capítulo da CPMI do dia 8. O que for divulgado aí pela PGR pode impactar as investigações, o curso da comissão, e obviamente vai começar a acompanhar todas essas CPIs
A do MST ela começou mais ou menos, mas ela não engatou de vez, né? Já começou a ter aquelas primeiras comissões, os requerimentos, já teve algumas coisas. Teve lá uma senhora, né? Ela é casada, tá falando lá, o casal foi vítima de diversas coisas, contando diversos abusos do MST. O Caiado foi lá, falou algumas coisas, enfim. Ainda sobre a CPMI do dia 8, a SECOM, que é o Ministério de Comunicação, né, perante a população, é a Secretaria de Comunicação. Era a secretaria no passado. SECOM foi o único ministério a participar de reuniões da CPMI do dia 8. Lembrando qual era o objetivo do governo no primeiro momento? Garantir o controle sobre a narrativa. Aí vai só a SECOM. Será que não deveria ter do Ministério da Defesa, que está diretamente ligado, o GSI, o Ministério da Justiça? Será que esses não são mais importantes do que a SECOM? Mas enfim, funcionários da SECOM estiveram em uma reunião. Olha, não ministro, foram funcionários ainda. Em uma reunião para discutir as estratégias de comunicação na CPMI. Eu achei que era uma comissão para investigar, né? Mas todo mundo está preocupado com a comunicação. No encontro, os assessores governistas definiram que é preciso manter um discurso unificado no início da comissão. É tipo um gabinete, né, do amor, do bem. Esse aqui não é do ódio, não. A última reunião técnica ocorreu na quarta, dia 31, ficou definido que os governistas devem apoiar a Elisiane Gama de forma incondicional. Olha só. Você acha que a SECOM do Lula iria falar para os governistas que, assim, apoiem a relatora de forma incondicional, nem questionem, se ela não tiver 100% alinhada? Não que ninguém discordasse disso, mas a relatora, vocês estão sentindo o drama. O que significaria aprovar o plano de trabalho de forma como a assinadora enviar a CPMI. Pode aprovar, 100% alinhada. Aí vamos ver uma coisinha aqui junto, né? Falando em comunicação, a turma encontrou aí na internet. Eu gosto quando as pessoas encontram isso. Quem postou foi a Elisa. Uma live que aconteceu, vocês podem ver ali, com José Disseu, ao lado do Breno Altman. Os outros dois eu não conheço. Deve ter sido no Opera Mundi, acho, não sei, posso estar enganado. E que Disseu sempre vai lá, né, que é no Breno Altman. E a Elisa fala o seguinte, ó, curioso. Um dia após os atos, ou seja, no dia 9 de janeiro, Disseu apontou quais órgãos e autoridades tiveram responsabilidade direta ou indireta. Ela fala assim, ó, parece que bolsonaristas, entre aspas, não estão criando narrativas sobre a omissão de várias autoridades e não apenas da PM do Distrito Federal. Aí eu falei, rapaz, que onda é essa aqui, viu? Vamos ouvir o que o Disseu falou. Porque está evidente que o assalto ao Congresso Nacional, ao Supremo e ao Planalto e a destruição desses três símbolos da nação foi feito com a conivência do governador do Distrito Federal e com a conivência e o pior, a total ausência do Comando Militar do Planalto e da Guarda Presidencial, Batalhão da Guarda Presidencial, que tem que proteger o presidente da República e os símbolos da República, que são o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Com a anuência tudo indica que a Polícia Legislativa colaborou, que a Polícia Militar colaborou, que houve uma dissídia, omissão ou, no mínimo, um erro grave de parte dos organismos responsáveis pela segurança do Distrito Federal. Quem? Tanto o Ministério da Justiça como o governo do Estado. Tanto o Ministério da Justiça quanto o governo do Estado. O Ministério da Justiça? Disseu. Olha o que... Até o Ministério da Justiça. Uma omissão, se não foi omissão, foi um erro grave. Eita, rapaz. Eu disse que falou, viu? Quem sou eu pra discordar desse petista aí, né?
amigo do Lula de longos anos. Disseu falando aí, né? O Ministério da Justiça do governo Lula, quem sou eu para questionar o José Dirceu? Enfim, vocês viram ali que aparentemente o Flávio Dino já pode estar nesses primeiros requerimentos. Me pergunto também se vão convocar o Múcio. O Múcio acho que também deveria esclarecer algumas coisas, né? Principalmente aí que lida com a questão dos militares, etc, tudo mais. E assim, tudo que o governo tá tentando barrar, alguma coisa estranha tem. E uma das ordens do Lula, né, a gente já comentou, é impedir a convocação de qualquer militar, seja bolsonarista, seja, sei lá, qualquer coisa. Não chama. Mas vamos lá. Saindo da CPMI do dia 8, indo para a CPI das ONGs, essa CPI, eu espero de coração, mas de coração, que ela possa se debruçar e mostrar para o Brasil alguns assuntos que a gente comenta, né? Mas não vamos fazer nenhum tipo de afirmação. Aí fala o seguinte, ela deve começar suas convocações com indígenas que se opõem às entidades. Os indígenas que discordam dos zongueiros. Eu acho que é bem interessante, né? Ou no Brasil só presta o índio que faz o L, né? O índio amigo da Greta, é só esse índio que presta? A CPI das ONGs, que será instalada nas próximas semanas, deve começar suas convocações por indígenas que tenham atuação crítica aos zongueiros. A ideia é se aprofundar em denúncias de que recursos públicos direcionados às ONGs não chegam às comunidades e que os projetos de preservação na região amazônica são usados para bancar as próprias entidades não governamentais. Se aqui for provado, vai ter muita coisa engraçada, viu? Documentar isso aqui vai ficar bem engraçado. Ainda mais quando a gente conseguir ver os nomes. Quais são as ONGs, quem são as pessoas envolvidas, se elas têm algum tipo de relação com o atual governo, se essa ONG também recebe algum tipo de apoio internacional, seja de países, sejam de outras ONGs, né, grupos tipo a Turma dos Soros. Tenho muita esperança nessa ONG. Espero que o Plínio Valério, ao lado dos senadores, consiga investigar a fundo. Falando de ONG, colocando aqui um pezinho no MST, isso aqui já deve ter visto que saiu tem tempo, só como eu não comentei em vídeo, eu tenho algumas coisas que, independente, acho que vale a pena comentar, porque vai que vocês não viram, mas de forma bem rápida e direta, o que foi descobriram o seguinte: uma ONG que tem como um das líderes, né, Armando Boulos, esta ONG recebeu $100 mil. E essa ONG, ela vem fazendo uma campanha contra a CPI do MST, né? Recebeu ali, ó, 100 mil da Fundação Open Society, liderada pelo Soros. Ali, ó, a imagem, a Oeste disponibiliza do site do Soros, você coloca ali o nome, ó, Associação Terra e Liberdade. Foram doados $100 mil em 2021. Aí diz aqui, Renata Boulos, irmã do Boulos, é responsável pela captação de recursos da ONG. Bom demais. De olho nos ruralistas, informa que o Observatório do Agronegócio no Brasil, em seu site oficial, diz avaliar o suporte dos impactos sociais e ambientais do setor mais importante da economia brasileira. A reportagem procurou a ONG, que se limitou a dizer: não conversamos com a revista Oeste. A doação do Open Society chama atenção. Em publicações antigas, a ONG qualifica o Soros como um mega especulador. Os articulistas criticam o suposto interesse do bilionário em terras brasileiras e denunciam os investimentos do Open Society na fundação do FHC. Grava isso. Acho que vai dar tempo de a gente comentar uma coisinha sobre o PSOL hoje. Tem tudo a ver com isso daqui, né? Que no passado, eles criticavam o imperialismo. Hoje em dia, mais não. Aí fala, né? A exceção da CPI do MST, a deputada federal Sâmia Bonfim citou reportagens da ONG contra o Ricardo Salles. Na verdade, aqui é o nome da... cadê? Acesso Terra e Liberdade. Essa terra, ela tem um vínculo, no caso, com essa de olho no ruralismo, né? Que é a reportagem utilizada. Mas, enfim. Avançando aqui no MST, só para mostrar umas coisas. Daqui tinha saído no final de maio. Eu fiz questão de trazer isso daqui porque teve uma entrevista recente na Globo News que eu acho que tem tudo a ver com isso. A Veja tinha comentado que para o chefe da EBC do Lula,
Emissoras de TV criminalizam o MST. Vocês aí que tem mais de 30 anos devem lembrar da novela Rei do Gado. Basicamente transformou o MST nos coitadinhos, né? Grandes heróis do povo brasileiro. A novela Rei do Gado era para puxar saco do MST. Mas diz lá que o Hélio Doyle entrou na mira da CPI por criticar a criminalização do MST. Ele defendeu na entrevista recente que o jornalismo da emissora estatal seja usado para mostrar os fatos positivos do movimento. Bacana. Para Doyle, as emissoras de TV criminalizam o MST. Pronto, talvez a Miriam Leitão escutou ele. Lá, João Paulo Rodrigues, um dos líderes do MST ao lado do Stedley, estava lá, ó, na entrevista com a Miriam Leitão. Mas não, né? A imprensa tá contra o MST. Mas beleza, vamos lá. Acelerando, que não tem muita coisa no vídeo de hoje. Falando dele, aqui não tem muita informação, a não ser a gente olhar, observar. Acho que é muito difícil que a população brasileira, diante disso daqui, possa fazer alguma coisa, a não ser rezar, que eu não sei nem se nesse momento também ajuda muita coisa. Mas enfim, eu espero que Deus abençoe a cabeça dos 7 ministros que irão votar essa ação, botem a mão na consciência, entendam tudo que aconteceu, etc, tudo mais. Mas enfim, dia 22 deste mês está marcado o julgamento da ação do PDT sobre Jair Messias Bolsonaro. O engraçado é que o PDT é o partido que começou a militância pelo problema que estava na cabeça de Bolsonaro e que ele foi apresentar para os embaixadores. Foi o PDT que começou lá atrás. Tem diversas falas aí do Carlos Lupe fazendo críticas, o que não pode mais criticar. E é o meu PDT que vai para cima de Bolsonaro. É um negócio assim que... Enfim, né? Esse aqui é só chovendo molhado, você já tem uma opinião. Dia 22, talvez no próprio dia 22, já possamos ter uma definição total. E, entretanto, porém, todavia, escuto falar, né, rádio peão, que ainda que Bolsonaro seja considerado inelegível, existe uma expectativa de que Bolsonaro poderia rever a decisão, não agora, mas em 2026, por uma convergência de questões, né? Mas não vou entrar nesse âmbito, tá? É uma discussão. Se vocês deram um Google em algumas coisas, vocês vão encontrar algumas coisas sobre isso. Mas tá aí. Reza a rádio peão. Independente disso, duvido que Bolsonaro vá abandonar, né, a vida política. Ele tá aí, é o cara que vai falar, ó, esse aqui é o meu peixe, esse não é, e vai continuar influenciando, né, na vida de todos nós. Ainda envolvendo Bolsonaro, mas indo para um tema agora um pouco mais polêmico, eu não vou entrar assim na treta propriamente dito. Eu quero começar por aqui, trazendo essa nota, que saiu no final da noite de ontem. Estavam algumas movimentações em torno das eleições de 2024. O meu posicionamento sobre isso, eu acho que é bem simples. Tudo que eu falei em janeiro, fevereiro, março e abril, eu só mantenho. Eu espero que a direita consiga derrotar o Boulos. Como é que eu posso provar que eu falei isso? Bom, quem pegar o Atlas de janeiro, fevereiro, março e de abril vai ser dia 15, vai ver que tinha lá o Acho que no de janeiro não tinha. Mas comecei a falar no mês de fevereiro, tá lá, né? Um tema específico, eleições 2024, com a grande parte das notícias que eu vim trazendo em vídeo. E ao longo dos vídeos eu falei, ó, olha o que tá acontecendo, olha como ele está se movendo. Fiz um dossiê só sobre o Boulos, mostrando como a imprensa já é o candidato da imprensa. A Veja fez uma entrevista com o Boulos, já é o gestor, não, ó, acelera, o Boulos vai pro Chile, vai falar com isso, vai falar com aquilo outro, vai falar papapá, PPP. E a imprensa lá falou, não, é porque as pessoas veem o Boulos, né, de forma caricata, criaram um espantalho ao redor dele. O Boulos é um cara moderado. E a imprensa já tá vendo essa história, não é de hoje. O Boulos tá se movimentando para ser prefeito, mas desde o período da transição para tentar pegar a relatoria do Minha Casa Minha Vida, que não conseguiu. Perdeu pro União Brasil. Mas tudo bem. Aí tá se discutindo aí quem pode ser um dos nomes à direita. E um dos nomes vai, vem. Queria ser candidato, não conseguiu ser. Rolou lá umas confusão, uns tweets pra cá, uns tweets pra lá. E é o Ricardo Salles, não vou entrar no mérito disso. E aí saiu essa nota no final do ano falando o seguinte: aliados de Boulos adotam cautela com desistência de Salles para 2024. Aí fala que
a turma do Boulos, né, olhando essa questão da desistência do Salles, eles receberam de forma assim, com cautela. Não se empolga ainda não. Pessoas próximas ao Boulos acham que o PL ainda pode ter candidato se o Ricardo Nunes não decolar. Ricardo Nunes bateu umas fotos aí recentemente com o Bolsonaro, né? Um evento, tá com o Bolsonaro, tá com o Valdemar. O Salles e o Valdemar estão aí na rede social num ponto que você deve estar acompanhando. Não vou entrar nesse tema. Só quero trazer algumas coisas e deixar aqui para vocês refletirem por vocês mesmos, né? Porque eu acho que ainda está muito longe da eleição de São Paulo para, sei lá, tomar qualquer tipo de posicionamento oficial nesse momento. Acho que ainda tem muita água para rolar e eu vou mostrar para vocês duas notícias. Só que antes, primeiro mostrar esse mapa. Muitas pessoas ontem compartilharam alguns desses mapas. Tem outros também. Tem um que é uma folha mesmo de um papel impresso que circulou bastante na rede social, que são cores azul e vermelho. Se eu não me engano, é disputa Haddad e Tarcísio. Mas enfim, algumas pessoas mais à direita estavam mostrando que a cidade de São Paulo, não o estado, mas a cidade de São Paulo, ela não tem um viés tão conservador, né, nos costumes. É uma galera bem progressa. E aqui está o mapinha, né? Você vê aqui, por exemplo, esse primeiro que está aqui até maior. O que está em vermelho, ou então vermelho claro, foram as regiões que o Lula ficou na frente. E o cinza, o sei lá, azul escuro, preto, não sei qual é essa, são as regiões que Bolsonaro se saiu melhor. Então, Bolsonaro foi melhor no centro e o Dilma se saiu melhor na periferia, né, da cidade. E naquelas regiões tipo, acho que Augusta, um lugar bem dos esquerdola. E aqui tem o gráfico mostrando os deputados, né? Amarelo é o PSOL, desculpa, não é PSOL não, é o Boulos, do PSOL. Alexandre Leite no Brasil, leia-se Milton Leite. Acho que o Salles falou um pouco sobre Milton Leite. É um cacique da cidade de São Paulo. Ali depois tem um gráfico, né, de partidos. Qual partido pontua melhor onde, aquilo, etc, tudo mais. E eu tô trazendo isso porque recentemente o Valdemar tinha dito o seguinte, né, que não vamos ter um candidato de extrema direita. Eu acho uma fala horripilante, sabe? Que meu pai diz, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Eu acho que é isso. Não tô enganado no ditado. Mas vocês entenderam. Ontem o Valdemar deu outra entrevista, falou algumas coisas assim, cara, pra quê? Sabe? Não é soma zero, no máximo é soma negativa. O Valdemar vem se mostrando que ele, com palavras em entrevistas, ele não tem, assim, nenhuma habilidade. Não que ele seja bom nas outras coisas que ele faz, mas pra entrevista, o Valdemar tá demais. Só que, porém, entretanto, todavia, vamos ver duas notas. Duas notas que saíram ao longo do dia de ontem. Eu quero trazer essa nota principalmente para quem quer jogar pedra em Bolsonaro. Meu problema maior é só quem quer jogar pedra em Bolsonaro. Eu gosto do velho, passo o pano, deixo claro. Então, minha opinião é de alguém que puxa o peixe pro lado de Bolsonaro. Então, você pode pegar aí, né, e tentar chegar na sua conclusão, falando, pô, esse menino aqui, ele corta mais pro lado de Bolsonaro. Deixa eu ver o que ele vai falar, não vou levar tudo ao pé da letra. Mas, enfim. Ontem a Bela Megali soltou a seguinte nota. O fiel escudeiro de Bolsonaro, cotado para ser candidato a vice da Prefeitura de São Paulo. Aí diz que o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, está cotado para ser o vice na chapa apoiada pelo Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Na chapa. Ainda não especificou que será o Ricardo Nunes, nesse primeiro parágrafo. Mas olha só, o Fábio Van Garten. O favorito, ou seja, não está fechado, mas é favorito, né, está despontando na frente, seria o Ricardo Nunes. Mas não está falando que está certo, não está falando que o Van Garten vai ser, e nem que se ele for ser, que vai ser no Ricardo Nunes. Então, são cis. Se isso, talvez isso, aquilo outro. Van Garten é apontado por aliados de Bolsonaro como fiel escudeiro que esteve ao lado do presidente, especialmente em horas difíceis, como após o fim das eleições. Isso daqui, para mim, é algo bastante valoroso. Muita gente se elegeu às custas de Bolsonaro e eu não vejo falando nada. Não vejo nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de apoio. É muito fácil você estar com o cara quando o cara é presidente da República, quando tá lá. Mas na hora do perrengue, na hora do problema, na hora do depoimento à polícia, do cartão, na hora do caso das 8,
tava lá era o Van Garten. Isso daí, a história tá aí pra provar, né? Então, se tem uma coisa que eu não discordo, é que o Van Garten, sim, é um fiel escudeiro. Vice é uma posição que não ganha tanto destaque, né? O Ricardo Nunes não conserva. Isso aí ninguém vai discordar também, né? Conservador ele não é. Até tem uns posicionamentos, no mínimo, esquisitos. Quando teve lá a pandemia mesmo, ele falou algumas coisas que só Jesus na causa. Que Deus ilumine ele e faça ele refletir sobre o que ele falou um dia. Mas enfim, você coloca um vice seu, né? Ninguém vai discordar que esse vice é bolsonarista raiz. Você tá vendo que não é aquela coisa, né? Fala assim, ó, coloca o cabeça de chapa ali e vamos tentar colocar um vice. Não é uma estratégia aqui que você não tá indo pra você pegar, né? A joia da coroa. Você quer poder dividir o reinado. Quem sabe se é ali um duque, um barão, um conde, né? Ter ali a sua ala, poder nomear algumas pessoas para algumas secretarias, poder influenciar em algumas decisões. Mas, óbvio, quem manda mesmo para valer é o prefeito. Mas aqui pode ser uma estratégia de conseguir algum tipo de aliança. Você fala aqui, ó, deixa o Ricardo Nunes, não é tão bolsonarista, a cidade de São Paulo não é, coloca o Van Garten de vice, que a gente vai ter alguma pessoa realmente ligada a Bolsonaro. Além disso, eu falei que eram 2 notas, isso daqui já tá rolando na boca pequena tem um tempo também. O favorito do PL para a Prefeitura de São Paulo, Marcos Pontes. Então, assim, eu não sei, de coração, eu não sei o que pode estar acontecendo para falar isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas eu escuto algumas coisas. Tem a Rádio Peão, né? Um lado, pro outro, etc, tudo mais. Ainda que eu acho que aquela fala do Valdemar, que foi uma barbaridade, um absurdo, né? Burrice. No mínimo, assim, no mínimo ele é burro. Eu vou ser bonzinho. Não teremos alguém extremo. Não, ninguém de extrema direita. Mas, enfim, eu não acho que a turma do PL enxerga o Marcos Pontes assim, como extremista, etc, tudo mais. E o Marcos Pontes, ele teve uma votação expressiva no estado de São Paulo. Não sei na cidade. Eu não sei como o Marcos Pontes ele é visto. Mas acho, pelo histórico, né? Astronauta, aquilo mais, PPP, ainda que seja ligado a Bolsonaro, não seria aquele bolsonarista, ferrenho, etc, tudo mais. Talvez fosse da sala mais moderada. Então, talvez, botando talvez, lembrando que a minha posição sempre acaba puxando um peixe para lá de Bolsonaro, possa ter 2 caminhos. Um caminho seja ter um candidato a prefeito, como Marcos Pontes, e aí você lembra aquela nota da Folha de São Paulo do Poço, que diz, ó, os eleitos do Boulos, nesse momento, estão assim, né, não comemora ainda, vê de forma com cautela, o PL, se o Ricardo não decolar, pode lançar o candidato, talvez seja o Marcos Pontes. Ou, não, vai lá com o Marcos Pontes, vamos fazer aqui e vamos tentar dividir, né? Obviamente que essa divisão nunca é meio a meio, vai ficar com uma coisa muito menor e tentar dividir a cidade de São Paulo. O que eu espero de coração é que os nossos parlamentares, eles tenham, sabe, eles tenham discernimento de como eles vão agir. Em 2019, eu vi a confusão começar e ir crescendo, e acabou que teve aquele racha, a turma saiu do PSL, ficou sem poder exercer até suas prerrogativas nas comissões, que você precisa estar no partido, você não pode estar suspenso. Foi aquela confusão com o Bivar. Espero que a turma entenda. Gente, olha só, alguém achou de coração que, beleza, o Bolsonaro elegeu 99 deputados no PL, agora o PL vai rezar toda a cartilha porque eles entendem que isso é o justo. Vocês acham que o Valdemar é um cara justo? Eu não acho. Eu acho que o Valdemar ele pode se esforçar, pode fazer um agrado, mas o PL não é o partido de direita. Não é, o partido tá fazendo um aceno, outro. Opa, melhor que nada, óbvio. Tá avançando alguma coisa. Mas tá longe de ser também o partido ideal. Então, é um processo, né? Não acho que vai ser no estalar de dedos que vai acontecer. O que eu espero pro Brasil, meu Deus, a gente tá vivendo, né, já soltando um foguete pra Júpiter, não era nem Marte mais. Mas enfim, esperar pra ver, espero que a turma, pelo menos, tenha algumas brigas, que não é questão de dividir a direita, é que espero só que não crie maiores problemas. Porque se você tiver um problema, uma briga interna no partido e começa a confusão, aí você realmente pode ter algum tipo de perdas. Mas enfim, que Deus dê discernimento para todos os envolvidos. E ai de quem procure confusão com o Bolsonaro. Não no meu turno. Passo o pano mesmo.
Avançando aqui, até foi rápido eu falar de Bolsonaro. Falar de Lira e do Lula e de algumas coisas que estão acontecendo. Olha essas manchetes. Lula e Lira se reúnem no Alvorada após crise na articulação política. O Lula que chamou, viu? Café da manhã. Após reunião com Lula, Lira faz alerta sobre apoio ao governo na Câmara. Combustível está acabando. Se a reunião fosse pra valer, fala assim, rapaz, o Lula, né, fez e aconteceu. Será que o Lira iria vir a público para criticar, né, e fazer... Isso aqui é uma ameaça. Minimamente, né? Tá relembrando, ó. Combustível está acabando. Acho que a reunião não saiu do jeito que... Quer dizer, eu acho que o Lira não ouviu o que ele gostaria. Não sei se o Lula conseguiu sair tão bem. Vamos ver o que aconteceu ao longo do dia também. Mas tá aqui, ó, né? Lira disse que a conversa com Lula foi amistosa. Falou que foi boa. Amistosa. E cobra posicionamento do governo. Abre aspas para a fala do Lira. Nós temos dado toda a contribuição para que seu governo tenha a oportunidade de formar a sua base. E essa atribuição não é do presidente da Câmara, é do líder do governo, ou seja, o José Guimarães, dos ministros das Articulações Políticas e da Casa Civil, ou seja, o Padilha e o Rui Costa. Nomeou 3 pessoas sem dar o nome. Achamos que isso pode se desenrolar e a Câmara está esperando que o governo se posicione. Temos matérias muito importantes para decidir até o final do semestre, afirmou Lira durante o evento do grupo Esfera Brasil. Citando como exemplo, né, a aprovação da reforma tributária, ele já está falando. Aí continua. O deputado contou que pediu a Lula a ajuda do governo nas discussões sobre a reforma tributária, cujo texto base será apresentado nesta terça. De acordo com Lira, o Ministério da Economia será solicitado para sentar-se à mesa e fazer acordos. O presidente da Câmara ainda ressaltou que não garante a aprovação. Não garanto. Eu vou falar sobre essa frase dele. Ó. O presidente está ciente de que é necessário que fazer a reforma tributária. Nosso compromisso é pautá-la antes do recesso desse semestre. Não posso, não tenho ousadia e nem faria de dizer que garanta a aprovação, que ela está certa. Um tema discutido há tantos anos, declarou Lira, que deixou o evento sem falar com a imprensa. Pessoal, olha só. Um evento do Esfera. Só gente cheirosa. Os melhores, né? Os super empresários brasileiros, daquele naipe. Que dão até alguns no conselhão do Lula. Para discutir, eles foram discutir no final do dia a agenda econômica do governo, do Brasil. Quem está tomando conta da agenda econômica? É o Lira. Quando o Lira fala que o Ministério da Economia será solicitado para sentar-se à mesa e fazer acordos e que ele não garante a aprovação, tem 2 coisas aqui acontecendo. Primeiro, ele está falando o seguinte, ó, não se preocupem, estamos tomando conta do Brasil, nós do PP, eu estou tomando conta, podem contar comigo, cuidarei da agenda econômica brasileira. É uma fala do Lira. Tá mandando recado. E o PT também incomodado por causa disso. Segundo ponto, se o Haddad não sentar e vir aquela reforma gostosa que vocês gostam, não se preocupe, não passe. Não garanta aprovação. Esse é o que está por trás desse discurso. Isso é o que está por trás dessa linda fala do nosso presidente da Câmara. A confusão tá imperando. Eu quero ver como é que isso vai acabar. Eu espero de coração que o Lula não ceda, que ele segure, não entregue nenhum ministério. Porque a confusão vai imperar pelos próximos meses, anos, e pelo menos a agenda petista não vai avançar. Aí você vê, ó. Se a reunião do Lula com o Lira tivesse sido boa, se o Lula tivesse falado as coisas certas, prometido as coisas certas, agido do jeito certo, será que o Lira iria falar em rede de TV nacional, né? Mas TV a cabo, foi a entrevista que ele concedeu para a CNN. Será que o Lira teria dito, abre aspas, o Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda,
É um Congresso reformador, liberal, conservador, que tem posicionamentos próprios. Se a reunião do Lula com Lira tivesse sido boa, vocês acham que o Lira teria dito isto? De coração, eu espero que não resolva. Espero que não resolva. Lula, quer dizer, painho, não dê o Ministério da Saúde para o PP. Não se dobre. Por outro lado, esse aqui, vem Maria. Esse daqui, não precisa nem entregar ministério, rapaz. Sei pra que esse dengo todo. Daniela Carneiro terá que ser adotada pelos republicanos para seguir no governo. A imprensa tá falando, né? Marcos Pereira achou que ele ia ficar quieto, ia ganhar o ministério de graça. Agora a imprensa tá falando, ó, se a Daniela Carneiro não cair, é por conta do Marcos Pereira. E agora foi complicado. Agora acho que o Marcos Pereira vai ter que até falar, eu não vou poder abraçar a Daniela Carneiro, né? Que a imprensa já tá me entregando. E aí vai ficar feio pra mim. Mas tá aí, gente. Esse aí é o Marcos Pereira, o presidente dos republicanos. Entendo do Planalto. A única chance da Daniela Carneiro ficar no governo, né, é se ela for adotada pelos republicanos. Nesta semana, o Padilha deve se reunir com o Marcos Pereira para tentar costurar uma aliança. E não só isso, não só isso. Ofertas para o Marcos Pereira. Em meio às negociações para atrair os republicanos para a base, a articulação política de Lula, além de acenar para a oferta de ministérios, tem uma carta na manga para conquistar o potencial aliado. A possibilidade de apoiar o Marcos Pereira para ele ser o próximo presidente da Câmara em 2025. Está cotado, né? Ele está cotado. E, obviamente, isso passaria num acordo. Esse acordo não é muito complicado. O Dilma chama o Marcos Pereira. Se o Marcos Pereira se interessar, só manda um recado via Renan Calheiros, né? Pro Baleia Rosa, falando, ó, vai ser o Marcos Pereira, nosso candidato. Fecha com a Simone Tebet também, né? O MDB. Pega essa galera, liga pro Kassab e fala, ó, Kassab, tá fechado aqui, vamos apoiar o Marcos Pereira, nossa chapa aqui, tá ligado? O PT vai apoiar, a esquerda vai apoiar. A esquerda tem uns 130 votos. O bloco do Kassab, republicanos, MDB, mas os quebrados tem uns mais 140. Se juntar todo mundo e votar, bate 257. Bate. Se a esquerda toda votar. Toda. Só que o Lula só teria 130 se toda a esquerda votar. Só que PSB, que tá o próprio Felipe Carreiras, né, liderando o bloco do Lira, e o PDT, eles não estão nesse bloco da esquerda, estão no bloco do Lira. Então, a observar. Mas tá aí, né? O Marcos Pereira pode realizar o sonho dele. Você não sabe? Marcos Pereira foi ministro da era Dilma. Marcos Pereira devia pedir para sair do Republicanos, entregar o partido, porque não combina com ele, e se filiar ao PSOL. PSOL é a cara dele. Cinquentinha, vai lá, ó. PSOL ao lado do Boulos. Que não dá, bicho. Não dá. Como um cara desse, que tem o Tarcísio no partido dele, está aprontando essas. Mas vamos voltar pro Lula e o Lira. E eu acho que o clima na Câmara não está muito bem resolvido. Volto a perguntar. Se a reunião que aconteceu de manhã entre o Lula e o Lira tivesse sido boa, tivesse sido porreta, será que o Lulinha ia cancelar a reunião? Planalto cancela a reunião de Lula com líderes da Câmara para evitar disputa de agenda com Lira. Os deputados, eles, não sei, né? Se o Lula tivesse realmente força, ele ia ver. Se voltou atrás, porque ele tá com medo de melindrar. Mas tá ali, né? O Palácio cancelou a reunião após ser informado que parte dos convidados também foi chamado para acompanhar o Lira para um debate com empresários, o Diálogos Esfera. Lula, a gente tá livre tomando conta da agenda econômica do país. Depois a gente conversa contigo, né? Pode cancelar a reunião. Tomou um bolo de deputado. O presidente da República chamou, tomou um bolo. Não vou não. Vou pra reunião, vai ter lá um coquetel, tem Coca-Cola de graça, tem uns espetinhos, né? Tem umas coxinhas, um quibe, que eu vou lá comer, depois eu volto. Aí, por outro lado, teve a reunião. Aqui é pra mostrar a força do Lula. Após conversa de Lula com senadores, vice-líder disse que o governo focará em militares, agro e religiosos. Rapaz, agora vai, ó. Parlamentares também prendem foco na articulação política na Câmara. Gente, se essa reunião aqui pretendia demonstrar a força do Lula,
Me perdoe, mas isso aqui é chover no molhado. Ó, vamos começar da esquerda. Padilha, petista, é o ministro do Lula. Marcelo Castro, se eu não estou enganado, MDB, Piauí, picanheiro nato. Renan Calheiros, dispensa apresentações. Cajuru, o próprio Lula. Aí tem o Isalci Lucas. É o único nome aí que meio que se diferencia dos outros, do PSDB. Aí vem o Contarato, PT. Otto Alencar, dispensa apresentações lá da CPI da pandemia. Aquele de óculos ali, nem precisa falar o nome, né? Só o titante. E depois o Jacques Wagner. Oi, faz reunião de comadre. Aqui parece até reunião do diretório do PT. Se o Lula tava buscando algum tipo de base, eu tô vendo nada aqui diferente, né? Só a turma que já era a base dele e sempre foi. Essa é a reunião. O Lula teve que cancelar com os deputados, mas com o Senado manteve, né? Chá de comadre. Tá falando pra própria bolha. Não sei se o Dilma vai conseguir resolver o problema dele. Aí, ontem, foi informado aí pelo Igor Gadelha que com a aval do Lira, Rui Costa deve ser convocado no plenário da Câmara. Chamar o Rui Costa, bater um papo. E rapaz, o que você tá fazendo aí, né? A gente tá ali com a aval do Lira. A Câmara combinou de aprovar a convocação do Rui Costa. E não é numa comissão, é no plenário. 15 deputados lá. Gritaria pra tudo que é lado. A convocação foi acertada por lideranças de partidos do Centrão e até de legendas de esquerda. Imagina como é que não tá o clima. E estamos falando dessas relações com Rui Costa, Padilha nos últimos dias. E a coisa tá piorando. E se os parlamentares, né, os líderes, já deram um bolo na reunião exclusiva com o Lula, o que dirá com a Marina, né? Parlamentares faltam e Planalto improvisa em ato em apoio à Marina. O Congresso deu as costas para a cerimônia que o Planalto organizou para destacar a importância da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Esvaziada, a área para parlamentares foi preenchida pelo cerimonial do Planalto com ongueiros. Então, bota os ongueiros aí para preencher. Esse é o nível de prestígio do desgoverno do Dilma. E aí, falando sobre a Marina e algumas coisas que rolou ontem, o Dilma fez um discurso. E de noite a Marina foi pra TV. Ave Maria. Deus proteja o país. Só para mostrar para vocês algumas coisas do discurso do Lula, né? Lê a íntegra do discurso. Não vou ler a íntegra, porque o discurso é grande. Só alguns pedaços. Somos a maior potência ambiental do mundo. Pessoal, o que é uma potência ambiental? Eu sei o que é uma potência energética. É que tem muita energia, para fazer o que quiser, muita indústria. Eu sei o que é uma potência militar, você tem uma força gigantesca. O que é uma potência ambiental? Não, tamanho de floresta, tá? E daí? E daí? Vai fazer o quê? Mandioca? Vai fazer o quê? Não sei. Ecoturismo? O que é essa potência ambiental? Quer manter o Brasil como uma potência? O Brasil não pode ser potência em outra coisa, não? Aí depois ele fala, atuando lado ao lado com demais países amazônicos e também com Congo e Indonésia, que juntamente com o Brasil possuem as maiores florestas preservadas do mundo, podemos ser a principal barreira de contenção ao desastre climático. Ou seja, né, não toquem na Amazônia. As pessoas daquela região viverão para sempre do mesmo jeito. Nada de Petrobras na Foz do Amazonas. Tem o compromisso de retomar a liderança mundial do Brasil na mitigação das mudanças. Você liderar as medidas, você vai ter que realmente tomar medidas. E normalmente são medidas que dificultam a produção nacional, são medidas que encarecem, né, os processos. É o discurso do Lula. O Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças. E cumprirá metas de redução e desmatamento zero. Meta, né? Da ONU. Vamos fomentar cada vez mais as atividades de agricultura de baixo carbono. Um país que estava, né, na fila do osso. A preocupação é a agricultura de baixo carbono. Iremos aumentar a produção de alimentos, financiando as propriedades médias e pequenas e a agricultura familiar. Nesse sentido, para além da agricultura de baixo carbono, queremos apoiar a produção agroecológica.
É um monte de palavra subjetiva. Agora, olha esse final. A verdade é que a luta contra a fome, que passa pela produção de alimentos para saudáveis, é também a luta pela preservação do meio ambiente. O que é que tem a ver a fome com o meio ambiente? Eu acho que a luta contra a fome é literalmente colocar comida no prato. E a vida humana tá em primeiro lugar. Mas talvez não, né? Tem que colocar o meio ambiente no meio do jogo também. Se esse daqui fosse um discurso qualquer, até deixava passar. Mas o Lula falando isso aqui não é aleatório. Teve outras medidas também que foram tomadas, como por exemplo essa daqui, ó. Plano de Marina apresentado a Lula para o meio ambiente prevê interdição de metade da área desmatada no país. Fico perguntando como seria essa interdição, né? Quem que vai tomar conta? Eu não te pergunto, o plano da Marina para o meio ambiente é entregar uma área equivalente ao estado de Alagoas para os zongueiros? Outra medida do Dilma, quem relatou foi até o Paulo Pimenta numa thread, foi o compromisso em regular o mercado de carbono. Essas são as metas, né? Ontem foi o dia do meio ambiente. Essa notícia foi uma das que me deixou mais irritado no dia de ontem. Isso não foi o que me deixou mais irritado. Isso aqui sequer devia ser notícia. O jornalismo brasileiro devia ter vergonha de noticiar isso. Pelo menos dessa forma. Que fosse no tom crítico. Pessoal, olha só. A gente tá vendo no Brasil. Quem devia ter opinião são os brasileiros. Não. Parlamentares alemães enviam carta Pacheco contra PL do marco temporal. Tá? Quem foi que contou pra turma da Globo? Foi o Pacheco que avisou? E vocês estão avisando isso pra quê? Ou foram os pais alemães que avisaram pra Globo? Foram os zongueiros? Quem que fez essa ponte? Quem que fez essa informação chegar na Globo? Foi o Pacheco divulgou nas suas redes sociais? Cara, o que é que tem a ver os alemães com o Brasil? 9 parlamentares alemães do Partido Verde, social-democrata, que é a mesma porcaria, pedem que o presidente do Senado garanta a proteção ambiental indígena no Brasil. Logo pro Pacheco. Por quê, né? 100% alinhado. Quando os americanos vieram aí, né? O Kerry, a Amazônia nossa, falou, ó, o Pacheco aqui tá fechado com a gente. Fechado. Contamos com ele. Os signatários afirmam que eles estão preocupados com o Brasil, oh meu Deus, e com a aprovação do plano na Câmara, de modo que reverta conquistas significativas no país. No documento, o grupo cita que a preservação ambiental no Brasil é de importância global. Essa turma não se preocupa com a violência. Pessoas morrendo no Brasil. Não mandam uma carta. Não mandam uma carta. Essas pessoas não mandam uma cartinha pro Brasil da PL 91/2020 pra gente começar a discutir aí, né, o código de mineração. Eles não querem um mundo verde precisa de lítio e de outros metais, né, importantes para a construção de baterias. Por que não manda uma cartinha dessa? Por que não manda uma cartinha sobre, sabe, vamos pegar só segurança pública, a gente tá falando da vida humana, porque estão tão preocupados, né, com a dignidade dos avanços. Manda a cartinha, pô, segurança pública, tá complicado, celularzinho, né, uma cervejinha, não manda uma carta. Por outro lado, eles falando de avanços significativos. A Silvia, o YMP, acho que é assim que se pronuncia o nome da caríssima deputada, indígena, do Amapá. Eu acho que ela tem muito mais local de fala, né, o lugar de fala, do que os parlamentares alemães, né, brasileira, indígena, eleita, deputada federal pelo Amapá, presidiu o debate sobre a exploração de petróleo no norte. Assim, demos voz à população e aos especialistas sobre o assunto e destacamos o impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do estado e na vida dos moradores locais, em destaque no Amapá. Nossa deputada, de origem indígena, quer levar o desenvolvimento para o estado. Os alemães... Não. Segurança jurídica no Brasil? Não. Deixa que a FUNAI fala quem pode, quem não pode, quem é terra de quem não é terra de não sei quem, a partir de um relatório antropológico. Que vai ter uma coisa mais subjetiva do que isso, né? Aí, olha essa. Essa também, essa aí me deixou... meu Deus do céu. Gente, eu tô vendo os vídeos de escola recentemente que eu tô convicto. Eu tô no ponto convicto. Tô precisando agora de ver um vídeo que me faça mudar de ideia.
Porque eu já tô quase assim, já calcificou na minha cabeça. Falei, rapaz, se eu tiver condição, sei lá, seja financeira de tempo, eu vou dar aula pro meu filho em casa. Diante de tudo que tá acontecendo. É cada barbaridade que eu fico vendo que eu falo, meu Deus do céu, ou eu tô muito louco, né? Muito rabugento, muito velho, ou o mundo tá muito errado. Eu acho que é a segunda opção. Helder Barbalho tornará educação ambiental disciplina obrigatória nas escolas estaduais do Pará. Gente, o que é educação ambiental? Para falar o quê? Das emissões, passar o vídeo do Al Gore, aquele documentário do Al Gore, mostrando que as geleiras vão derreter em 2014, né? Porque o filme é velho, falou, mas não derreteu até hoje. Não, mas não importa não, esse documentário é importante. O que está sendo ensinado? Será que esse aqui é umas coisas que eu fico me perguntando, meu Deus, gente, será que tem algum ser humano de coração que destrói a natureza porque ele tem raiva do verde, ele odeia a cor verde, ele odeia mato, eu vou tocar fogo em tudo? E será que assim é o ambiente? Tanta coisa para ensinar, as crianças brasileiras não estão sabendo fazer conta de mais e menos. Quem dirá dividir e multiplicar? Mas não, educação ambiental. Com essa educação cada vez mais, né, doutrinante. Não sei nem se essa palavra existe no Brasil. Mas tá, Léo, a iniciativa de inserir o tema no meio ambiente como disciplina obrigatória nas escolas faz parte de um projeto maior. O projeto, alinhado com a ONU, quer criar um esquadrão de Gretas. Uma dessas propostas é a formação de uma rede global de jovens líderes pela proteção e sustentabilidade da floresta amazônica. Pronto. É o curso técnico de ongueiro. É o que o Helder Barbalho vai montar. É o Senai das ONGs. É o Senai ongueiro. Pronto, vai formar líder, várias Gretas, produção em massa. É um absurdo. Olha o que está acontecendo com o país. Olha as discussões que estão no noticiário. É de doer. E os assuntos importantes, não importantes, né? Mas os assuntos que eu acho que vão trazer uma grande melhoria na vida dos brasileiros, né? Melhoria no salário, qualidade de transporte, segurança. Ninguém fala nada. Nada. Não é preocupação. Aí vou ter... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Boca de Nescau. Tampa de Nescau, né? Olha lá onde tá. O Macron. Sabe o que vai se encontrar com o Macron no fim do mês? O Lula. Sabe para discutir o quê? Um novo pacto financeiro global. Novo pacto financeiro global com regulamentações de mercado de carbono. Isso não é aleatório. A gente vai chegar lá. No dia do meio ambiente, veja o que é investimento ESG e como escolher um fundo sustentável. Aí tá aí, ó. Seria esse o novo pacto financeiro global do Lula com regulamentação do mercado de carbono? Senta o drama. Compensar a sua pegada de carbono, a sua, pode custar R$ 1.400 por ano. Veja como fazer. Você aí, tá preparado para gastar 1.400 conto no ano? Não é porque não vai acontecer agora. Isso aqui não é do dia para noite. Primeiro começa, né, o mercado, depois o mercado voluntário, depois você começa a regular o mercado. Aí conforme os anos vai passando, infelizmente, né, o mundo, o planeta, o Brasil não consegue se adequar às metas, está faltando dinheiro, né? Estamos vendo aí as catástrofes. Aí, infelizmente, chegamos naquele ponto que o governo vai ter que criar uma obrigatoriedade, né? Meu carbono, minha vida. Então, se prepara, que do jeito que as coisas estão indo, isso aqui vai avançar. E esse é um dos temas que eu fico de cara como ninguém levanta. Só um tema assim, rapaz, eu todo dia faço questão de bater porque eu tô vindo. Ele tá vindo lá longe, fala, tá vindo. Eu acho que aqui daqui uns 2, 3 anos, o trem lá embaixo vai nos atropelar. Eu acho que cabe aos nossos deputados, nossos parlamentares, botarem a mão na consciência e pensar nos impactos que isso vai ter na vida de todos os brasileiros. Mas tá ali, de olho nessa demanda, várias instituições têm criado ferramentas para calcular as emissões individuais. Com base nos cálculos, as pessoas compram a quantidade de crédito e esse dinheiro é destinado a algum produto ligado ao conjunto de políticas ESG, meio ambiente, social e governança. A exemplo da MOS, Bradesco, C6, Ambipar também oferecem aos clientes a alternativa de participarem de práticas ESG. Os cálculos apontam que cada brasileiro, em média, produz 7 toneladas anuais de gás carbônico
E aí nessa conta, né? Neste momento, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas neste momento tá custando aí R$ 1.400. Aí veja, o que é levado em conta na hora de calcular a pegada de carbono? Veja só, o lugar que você mora influencia em quanto carbono você gera. Veja só, né? É tipo em PTU. Número de pessoas que moram na outra casa. Olha, rapaz, isso aqui é uma... Meu Deus do céu. Gente, olha só, quanto mais pessoas, né, mais filhos você tiver, mais carbono você emite, mais você deveria compensar. Será que isso aqui é uma política a favor da procriação? O que está na Bíblia, pessoal? Eu não gosto de utilizar argumento religioso, mas uma história que não tem como. Gente, na Bíblia tá crescer e multiplicar-vos. Aqui assim, ó, vai multiplicar? Vai ter que pagar mais, viu? Vai ter que pagar mais. Meio de transporte. Se você é pobre, tem um carro 1.0, vai pagar mais. Se você é pobre e faz frete num carro velho a diesel, você vai pagar mais. Mas se você é rico, picanheiro, tem um carrinho igual do André Trigueiro da Globo News, né? Híbrido ou então elétrico, aí tá de boa, aí não emite. Consumo de combustível, você já acabou de falar. Uso de gás, os Uber aí. Ó, os Uber. Consumo de energia elétrica. Compra de roupas. Se você é rico, tem dinheiro para comprar roupas. Tênis da Nike de materiais sustentáveis. Já tem, viu? Tênis da Nike de material sustentável. Se não chegou no Brasil, aqui já chegou. Alimentação, né? Se você não tem... Comer carne, talvez não seja para o seu bolso. Não é porque tá caro, é porque fica mais caro ainda. E viagem de avião, né? Olha, bicho. É o que tá aí. Mas o governo Lula está comprometido com a regulamentação do mercado de carbono. Não que vai cobrar nesse primeiro momento. Mas está comprometido com o mercado de carbono. Eu quero ver onde é que eles vão levar o Brasil. Quem também adora as políticas, né, SG é a BlackRock. E parece que quem gosta muito também da BlackRock, né, é a turma ali da XP, ó. BlackRock. Referência mundial em impacto. Nossa, impacto, né? Sensacional. Abraçam a Agenda 2030 da ONU, né? Os ODS. Olha. Aí, olha essa aqui. A mão suave do regulador, porta giratória, conflito de interesses e frouxidão nas punições. A captura dos reguladores financeiros pelos chamados agentes privados é um tema que mundo afora, especialmente na Europa e Estados Unidos, mas bem morto no Brasil, para não dizer... É um tema quente mundo afora, só que no Brasil, para não dizer gelado, né? Bem morno para não dizer gelado. Renato fala assim, ó, os agentes reguladores foram sequestrados pelo clubinho que domina o mercado financeiro e, por ora, não há interesse político nesse resgate. Para comentar sobre isso, olha essa nota. O mercado de capitais está atento às oportunidades decorrentes dos temas ESG e a CVM, enquanto reguladora e desenvolvedora do mercado de capitais, tem contribuído para a construção de um país mais socialmente responsável e economicamente desenvolvido. Os reguladores deveriam literalmente regular para garantir, sabe, que o mercado não vai ter práticas abusivas que vai impactar negativamente a vida das pessoas e tudo mais. Parece que os reguladores acham que a agenda ESG é o melhor para o país. Eles acham, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que sim. Como resolver essa situação? Veja como essa questão de agências reguladoras também é um tema que necessita entrar no debate público. Nos mais diversos âmbitos, né, as agências reguladoras, elas impactam muito. E vocês estão vendo como o tema regulamentação está presente nas nossas vidas desde janeiro deste ano. Vou falar para vocês, ó, a próxima legislatura vai ser regulamentação e controle. Regulamentação e controle. O que está acontecendo? Regulamentação e controle. Aí, só para comentar aqui rápido. A GM vai suspender produção de Onix, o carro mais popular do país. Qual o motivo? Baixo desempenho no mercado, agravado nas últimas 3 semanas pela espera dos descontos. Lula falou que ia dar desconto, o povo parou de comprar. Por quê? Porque vai esperar o desconto. O Lula e seus aliados conseguiram
atrapalhar as vendas, porque a turma está esperando desconto. Programa para carros deve ser mais voltado para caminhões e ônibus. Como é que é Haddad? O Haddad, no fim do dia, mudou. Não vai ser mais para cá, vai ser focado aqui, né? Vai ser reformulado para também contemplar caminhões e ônibus. Ele ficou mais voltado para o transporte coletivo de carga, mas o carro popular também está contemplado. Vamos ver, né? Desconto para a compra de caminhões foi colocado na última hora no pacote. Na última. Aí, trazendo isso tudo para mostrar isso daqui, ó. O governo vai antecipar tributo sobre diesel para compensar programa de carro popular. Já trouxe alguns tweets, né, desse cara, Gustavo Castanhon. Eu sei que ele é filiado ao PDT, um cara de esquerda. Ele fala assim, ó, que escândalo moral e econômico. O governo vai aumentar imposto do diesel usado em transporte coletivo e de mercadorias para financiar subsídio em carro para a classe média alta. Governo medíocre, demagogo e sem projeto. Quem diz isso é um cara de esquerda que é seguido por pessoas de esquerda. E uma coisa que eu fiquei feliz ontem foi ver isso daqui, ó. PC News. E a esquerda vista pela esquerda. Estamos de olho. Fiquei feliz porque eu vi, pô, bicho. Pessoa que nos acompanha aqui, assiste o vídeo outro, o Paulo César, acompanhando as discussões da esquerda. E ele tá vendo que a confusão tá rolando, ó. Traição do dia. Haddad e Lula propõem dar 10 bilhões de subsídio para a classe média alta a comprar carro ao invés de investir em transporte coletivo nas grandes cidades ou esgoto para metade do povo brasileiro que ainda não tem. É o governo do povo. É importante entender. E eu tô falando, gente, ó, a treta na esquerda é assim, ela só faz crescer. Todo dia uma nova confusão. Eu venho batendo nessa tecla. E aí, para arrematar o vídeo, olha essa notícia. Corrente do PSOL rompe com a legenda e acusa de abandonar o socialismo. O que a gente tá falando? Falou, o Lula ainda é comunista? Ele ainda gosta do Foro de São Paulo? Da turminha? Gosta. Mas hoje, quem é o aliado preferencial do Lula? É o Biden. E a agenda woke. Você vê, ó, o PSOL rasgou seu programa socialista para apoiar e compor o governo Lula, junto com representantes dos banqueiros, do agronegócio, das multinacionais, né? Multinacional, mercado financeiro e setor da extrema-direita. Aí, esse grupo que está se movendo contra, né, a CST, tem algumas centenas de militantes e quase nenhum político de expressão. Seu representante mais conhecido é o ex-deputado federal Babá, um dos fundadores do partido em 2004, após ter sido expulso do PT. Por que foi expulso? Porque o PT naquela época já estava, né? Já tá complicado. Vocês estão vendo aí, bicho. Tô falando pra vocês, a esquerda tá vivendo num caos. Aqui é a turma que aceitou que foi traída. Porque o pior cego é o que não quer ver. A maior parte da esquerda brasileira tá aquela pessoa que é traída, sabe, pelo parceiro e fala, não vou te trair mais não. Não, eu vou te dar mais uma chance. Passa o dia, encontra na cama com outro. Fala, eita, rapaz, mas tu não falou que nem ia me trair mais? Não, agora é a última. O Lula traiu a esquerda. Traiu. Aquela esquerda antiga. Continua de esquerda. Eu tô falando aquela esquerda antiga, aquela esquerda que ainda tinha alguma preocupação com o Brasil, ainda tinha alguma preocupação com o pobre, com transporte coletivo e da esgoto. Não, gente, as discussões é regulamentação do mercado de carbono, coisa para banqueiro, multinacional. É só isso que tem no governo do Dilma. É só pauta woke e ESG do início até o fim. Vou mandar o vídeo do Disseu no Telegram. Link tá na descrição. Como eu sempre digo, sobre meu trabalho, postamento do canal, tem um botão de valeu, tem o P na descrição, tem o Atlas, kimpaim.com.br, dia 15, temos o Atlas com tudo que aconteceu no mês de abril de mais relevante e para dar aquela compartilhada, né? Voltar amanhã, espero poder também estar aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!